Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Bem-vindo ao podcast Cevada com Plutônio, aquele podcast que procura tratar o seu cérebro com muito carinho, o seu coração com muito respeito, a sua atenção com muito valor. E mais uma vez viemos aqui com mais um programa e o tema de hoje são os nossos queridos desbravadores. O que são desbravadores? É alguma coisa a ver com colonizar o oeste, entrar no meio da Amazônia? Vamos falar um pouco sobre isso para quem não os conhece, tá? Mas antes de chegarmos nesse programa, eu gostaria de mais uma vez lembrar que estamos chegando muito pertinho do nosso Congresso de Cientistas Adventistas, que vai acontecer entre os dias 17 e 19 de outubro, lá em Engenheiro Coelho, no NAS. Sejam todos bem-vindos e, como eu sempre gosto de lembrar, você não tem que ser nem cientista e nem adventista para fazer parte desse simpósio. Basta você gostar de discutir ciências, discutir fé, discutir religião, ter a mente aberta para trocar umas ideias, né? Conhecer várias pessoas com gostos afins, com ideias também que você pode discutir com muita ênfase, com muito cuidado, e você é nosso convidado, tá? Então, mais uma vez, vai ser entre os dias 17 e 19 de outubro no NASP, né? Lá em Engenheiro Coelho, em São Paulo. E no programa de hoje, vamos tratar um pouco do Ministério dos Desbravadores, tá? É um ministério da Igreja Adventista que está fazendo esse ano 75 anos no mundo. Melhor, e trouxemos aqui uma pessoa que estudou esse ministério e vai poder falar para a gente um bocado sobre isso, que é o nosso amigo Ribamar. Ribamar, antes de mais nada, eu peço que você se apresente aqui para o nosso público. Olá, é um prazer pela segunda vez participar do podcast Cevada com Plutônio. Meu nome é Ribamar Diniz, atuo como pastor da igreja há alguns anos e fui investido como líder de desbravadores em 2004. Conheci o clube ali no ano 2000. Eu já tinha tido uma experiência na década de 90, mas a partir do ano 2000 participei com regularidade das reuniões, das atividades e tive a alegria de participar de funções de liderança como regional de desbravadores, mas depois de alguns anos eu tenho pesquisado a história do adventismo e dentre as áreas que eu investigo, o clube é uma das que mais me interessa. Então eu trabalho aqui em Belém, não Belém, mas na Grande Belém, trabalho em Castanhal, trabalho aqui na Amazônia há 12 anos como missionário e pesquisador também da história do adventismo e por extensão, né, dos desbravadores de outras áreas ligadas à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para nós é uma alegria nos dirigir a essa nação de Lenço, que essa semana participa dessa promoção, né, do nosso ministério, das atividades, e manter contato com vocês. Ribamar, primeiramente, você pode explicar o que são os desbravadores? Porque algumas pessoas que não os escutam não sabem o que é isso. Eu estou usando até termo Ministério dos Desbravadores. É alguma coisa lá da esplanada do Congresso Nacional, lá do Lula, do Bolsonaro, de algum presidente? Como é que é isso aí? Então, sabe-se que há várias atividades relacionadas ao desenvolvimento de jovens e a mais famosa delas é o escotismo, né? O escotismo é bastante difundido no mundo inteiro e no Brasil também, mas há outras propostas, como o programa do Lions Club para os jovens, e a Igreja Adventista ela tem também uma atividade com foco no desenvolvimento de especialmente pré-adolescentes e adolescentes, que é o Clube de Desbravadores. Internamente, ela é um ministério, é um departamento da igreja, assim como outros departamentos que existem, mas externamente é uma agremiação juvenil, né, de alcance à comunidade, de atividades sociais. E é interessante, Ednardo, que a revista super interessante, que é muito difundida no Brasil, já foi muito popular, né, antes da internet, antes da IA, ela chegou a descrever, né, o Clube de Desbravadores como uma das atividades de caráter social ligados à educação que a Igreja Adventista do Sétimo Dia desenvolve. Então, em um número especial sobre religiões, essa publicação destacou que o clube é uma atividade importante, criado na década de 1950 e reúne jovens de 10 a 15 anos, essa é a faixa etária que envolve os desbravadores, e promove uma série de atividades ligadas à natureza e a trabalhos sociais. Então, o clube é uma proposta de um grupo de pessoas interessadas no cuidado, né, na formação, especialmente a formação do caráter, a utilidade na vida, o serviço ao próximo, que os adventistas oferecem à sociedade como um todo. É um programa aberto a todas as pessoas, independente de religião,
cor, raça, sexo. E nós temos assim um grande número de pessoas, de jovens. Nós usamos a expressão juvenis, mas contemplaria pré-adolescentes e adolescentes de 10 até os 15 anos. Aqueles que têm mais de 16, eles se envolvem no clube através de atividades na diretoria, na liderança, né, servindo aos menores. Um detalhe interessante, Ednardo, é que o clube de desbravadores hoje ele tem um reconhecimento nacional por mobilizar os membros em experiências de aventura, amizade, superação, por focar em atividades físicas, especialmente ao ar livre, como acampamento. O clube também considera que a Bíblia é o principal guia da vida dos participantes, embora pessoas sem religião podem também participar. Os desbravadores, entre eles, envolvem uma série de atividades dinâmicas no centro urbano, como a distribuição de folhetos, plantio de árvores, visita a asilos, orfanatos, campanha do agasalho, campanhas também ligadas ao combate à violência doméstica. Então, como o clube é um parceiro também de temas sociais, né, ligados ao meio ambiente, e oferece assim uma série de cursos, minicursos, treinamento ligado ao aprendizado básico de primeiros socorros, oratória, nós e amarras, arte de acampar. Então, todo esse conjunto de atividades atrai muitas pessoas, sem contar que há também o repasse, né, de noções de liderança. Então, o foco é servir a Deus, é servir a igreja, é servir a comunidade. Então, isso levou o Brasil, o próprio país, né, a reconhecer a utilidade pública do clube. Então, por meio da Lei 14.665, que foi assinada pela Presidência da República no dia 4 de setembro de 2023, foi instituído, então, o Dia Nacional dos Desbravadores, que é comemorado esse mês de setembro, no dia 20 de cada ano, quando os desbravadores têm uma comemoração própria, né, interna, que é o Dia Mundial do Desbravador, vai acontecer no próximo sábado. Então, o país, né, reconhece a relevância desse programa para crianças. Então, mais de um presidente da República do Brasil já reconheceu a importância das crianças participarem das reuniões de rotina do clube. E o clube, ele é um grande movimento global. Ele não é regional, não é nacional, mas ele é global. Há clubes de desbravadores em pelo menos 160 países. Como o Ednardo mencionou, nós estamos comemorando esse ano Bodas de Brilhantes, 75 anos. E nós temos motivos de sobra para comemorar, para celebrar, porque nós já somos 65.971 clubes e recebemos 1.644.417 participantes de distintos países, lugares, experiências. Então a gente tem esse ambiente, né, de muita alegria, muito aprendizado, muito crescimento, muita aventura, que é uma proposta que vai colaborar com os pais e educadores, né, em atividades extracurriculares para tirar o jovem um pouquinho, né, das redes sociais, da internet e levar ele a experimentar o mundo e o melhor que ele pode oferecer, especialmente a natureza, né, os amigos, a família, a sociedade mais ampla, né? É isso aí. Quem quiser conhecer o clube, é só entrar no site Encontre um Clube, coloca no Google Encontre um Clube ou procurar a igreja adventista mais próxima da sua casa para receber mais informações. Então, Ribamar, e como é que é a história desses clubes? Como foi que começaram? Onde? A sua origem, tá? A gente falou que 75 anos, né? Então, o que que você podia falar lá do começo? De onde veio a necessidade de uma atividade dessa? O que que você poderia nos dizer aí nos seus estudos, nas suas análises? Então, recentemente, há uma revista aqui no norte do Brasil chamada Norte Teológico. Ela pertence à faculdade Adventista da AFAMA. Então, eles estão publicando um artigo, né, que apresenta um panorama, né, da história dos desbravadores. Agora, antes de falar um pouquinho sobre a origem, eu queria fazer uma advertência aqui a quem é desbravador, como eu, como Ednard, que participa aí do clube em Brasília, e para aqueles que pesquisam a história do Adventismo e a história dos desbravadores. Então, para a gente entender bem a origem, o próprio desenvolvimento e a expansão dos clubes no mundo, ao ponto de chegarmos hoje perto de 1.700.000 participantes, a gente tem que levar em consideração o contexto, né, que permeia a história do desbravadorismo. Eu poderia mencionar a sociedade juvenis, o escotismo e os acampamentos de verão, lá dos Estados Unidos. Mas há também um contexto, há uma influência eclesiástica ligada à Igreja Adventista, principalmente ali a expansão global do Adventismo. E, finalmente, a participação, né, da sociedade mais ampla. Até a Segunda Guerra Mundial, ela tem relação com o surgimento dos clubes. Então, poucos, principalmente nós que somos pesquisadores, estamos assim dispostos a reconhecer a dependência, né, no surgimento do clube do escotismo. Então, eu dividi a história do clube em 4 fases. A primeira, né, ela vai de 1907
a 1927. São antecedentes do clube, quando acontecem iniciativas pioneiras para juvenis. A segunda fase ela vai de 1928 a 1945, quando acontece o desenvolvimento dos clubes e sua assimilação pela igreja. A terceira, ela está relacionada ao ano 46, ali após a Segunda Guerra Mundial, até 1960, com a organização e oficialização do Clube de Desbravadores. E a última é a expansão global, quando há uma multiplicação de clubes e membros em todo o mundo, que vai de 1960 até 2025. E eu destaquei nessa história a América do Sul e o Brasil, que é a região do mundo onde há o maior número de desbravadores e onde o seu currículo, né, o seu programa, ele é melhor implementado. Então, em relação à origem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como as principais denominações cristãs, ela tem um interesse no discipulado dos juízes, das novas gerações. Então, a igreja e alguns indivíduos, pastores, professores, líderes, eles estavam preocupados com o crescimento espiritual desse grupo, né, dessa faixa etária dos adolescentes, pré-adolescentes. Então, a igreja organiza, a princípio, o Ministério Jovem, criando a Sociedade dos Jovens Adventistas do Sétimo Dia dos Missionários Voluntários. Esse era o nome original. E, a partir dali, é dada uma atenção aos juvenis. Agora, uma curiosidade: enquanto a igreja organiza nos Estados Unidos os missionários voluntários, os jovens adventistas, Baden-Powell, ele é um britânico, um militar britânico. Ele funda lá na Inglaterra os Boy Scouts, os escoteiros, né? Você já ouviu muito falar sobre escotismo. Então ele realiza um acampamento, ele reúne ali 20 jovens de 12 a 16 anos, e ensina técnicas como primeiros socorros, observação, segurança, orientação. Eles escolhem um símbolo para a bandeira, que é uma flor de lis, e os princípios, né, do escotismo são escritos em um livro que o próprio Baden-Powell escreve, né, chamado Escotismo para Rapazes. Esses princípios eles são sintetizados na promessa e na lei escoteira. Por que eu estou falando isso? Porque o surgimento do escotismo está diretamente relacionado ao surgimento dos desbravadores. Então, aquele programa rapidamente se espalha pela Inglaterra, vem aos Estados Unidos e alcança, em poucos anos, 100 mil participantes. Então, com esse contexto em mente, em 1907, então a Igreja Adventista passa a dar uma atenção aos menores, né, às novas gerações, especialmente aos pré-adolescentes, e ela estabelece, então, a Sociedade de Juvenis Missionários Voluntários, 1909. Ela engloba, né? Ela oferece atividades nas igrejas e escolas para crianças de 10 a 15 anos e surgem então manuais, atividades preparados para aquela faixa etária. Então, rapidamente as sociedades se multiplicam, chegando a 24.638 ali nos primeiros anos. E um detalhe interessante é que em 1911, líderes adventistas acreditavam que os jovens e adolescentes precisavam algo além do que as sociedades juvenis e as atividades nas igrejas e escolas. Então eles fazem experimentos nas igrejas, escolas, etc., em alguns lugares dos Estados Unidos, especialmente ali na costa do Pacífico, especialmente no estado da Califórnia. Então, tem um autor, né, chamado Gavin Melbourne. Ele escreveu um texto muito interessante sobre os desbravadores. Ele explica que o programa que a Igreja Adventista, através da Associação Geral, que é o órgão, né, que rege as igrejas no mundo inteiro, ele criou, ele era basicamente espiritual. Então ele só atendia parcialmente às necessidades dos jovens. E alguns meninos, algumas meninas, alguns rapazes adventistas, eles queriam ingressar então no escotismo. O escotismo chega aos Estados Unidos em 1910, rapidamente ele se difunde em 1911, e essas crianças querem então participar nós chamamos no Brasil de grupos, né, escoteiros, usar uniforme, ir acampar, fazer uma série de atividades, serem condecorados publicamente, receber um reconhecimento. Mas os pastores e os membros da igreja, eles entendiam que, embora o escotismo oferecesse uma série de atividades interessantes, conflitavam, né, algumas dessas atividades conflitavam com as crenças e práticas adventistas, como o culto aos sábados, a ida ao teatro, a dança, a dieta alimentar e atividades missionárias, que não eram contempladas pelos escoteiros. Então, o Gavin Melbourne chega a mencionar que os jovens e juvenis precisavam de uma organização que proporcionasse atividades espirituais agradáveis, mas também atividades seculares adequadas. Então, são feitos vários testes. Depois de observar, né, o escotismo, surgem clubes experimentais. Alguns foram chamados Woodland Clan, outros foram chamados Mission Scouts, outros Tacoma Indians,
Palms e assim sucessivamente. Por volta de 1911, em alguns lugares dos Estados Unidos surgem esses clubes, né? Surge também um clube chamado Boy Palms. Ele foi fundado por um professor que trabalhava ali no Union College, em Lincoln, no Nebraska. Então, esse professor chamado Milton Robinson, ele era o diretor do currículo e ele tenta experimentar algo similar ao escotismo, né? Oferecendo jogos, caminhadas, né? Atividades ali ao redor da fogueira, artes. Porém, essas atividades não vingam, esses clubes não se desenvolvem. O John Hancock é uma figura-chave no surgimento dos desbravadores. Ele explica, né, que naquele tempo, esses líderes de jovens, educadores, eles criam que o programa dos escoteiros, ele tinha excelentes ideias, mas era difícil para um juvenil adventista reunir-se com essa organização por causa da guarda do sábado, da dieta e de outras diferenças. Então eles criam seus próprios clubes, né? Eu já mencionei o nome de alguns deles. De todos esses clubes que surgem, talvez o que ofereceu as melhores ideias foi fundado em 1919 por Arthur Spelling. Ele era um editor, era um líder também adventista e o seu filho, ele pede ao pai para acampar com os escoteiros, para participar das atividades. Então ele decide estudar a organização, estudar os materiais disponíveis naquela época nos Estados Unidos. E após essas leituras, ele reformula, né, o projeto do escotismo e cria então o que é chamado, né, os Boy Scouts missionários, né, os escoteiros missionários da cidade de Madison, onde ele vivia, lá no Tennessee. Então ele reúne ali um grupo de amigos dos filhos, o filho se chamava Winfred, o outro Ronald, e ele acampa com eles, ele faz uma série de atividades com os seus filhos e outras crianças ali da vizinhança, e ele também estabelece ali um voto e uma lei, uma espécie de juramento, né, de promessa e uma série de compromissos, né, de mandamentos para os participantes. Então, lógico, né, ele faz isso com base ao juramento e à promessa escoteira. Quem é escoteiro? Eu devo estar me dirigindo aqui a desbravadores que talvez tenham sido escoteiros no passado, ou seus pais, ou centenas e milhares de garotos e garotas que são escoteiros. Eu aprecio, tenho muita amizade com os escoteiros. Então, ele cria, né, uma espécie de voto e de lei que se torna a base, né, para aquele que os desbravadores vão adotar, mas ele analisa ali o Handbook for Scoutmasters, ou seja, o manual para chefes escoteiros. Então, há uma semelhança no texto e nos valores, né, dessa lei, desse voto, que envolve servir a Deus, servir à humanidade, manter altos padrões morais, né, cumprir as leis do clube ou do grupo. Ambas essas leis, tanto dos escoteiros como dos desbravadores, inicialmente não eram desbravadores, né, eram chamados de escoteiros missionários, pelo menos o clube que Spelling funda, né. Então, essas leis envolviam valores como obediência, economia, veracidade, prestatividade, cortesia, alegria, lealdade, respeito, amizade e reverência. Então, por meio desse lei, o Spelling, que é um historiador adventista também, em contraste com outros líderes de outros clubes, de outros experimentos, de outras experiências, ele contribui com algo duradouro, né, significativo para os futuros clubes. Ele conhece Harriet Holtz, que era secretária desse departamento chamado Missionários Voluntários, lá na Associação Geral, e essa líder promove, ela é muito dinâmica, nas cartas que ela escreve, a menção de canoagem, atividades manuais, saídas com moças e rapazes, né, com a devida autorização dos pais. Então ela estuda e ela desenvolve um currículo em 1922. Esse currículo tinha pelo menos 4 classes iniciais: a classe de amigo, a classe de companheiro, uma classe chamada camarada e uma chamada guia camarada, que era voltada à formação dos líderes. Essa palavra camarada, como ela foi interpretada em uma conotação ao comunismo, ela foi trocada depois por pesquisador, por outro termo, né? Então esse programa, ele é votado oficialmente pela igreja através da sua cúpula, né, da Associação Geral. Então esse programa ele acaba acompanhando as atividades das igrejas locais e algumas escolas que tinham a sociedade para juvenis, ok? Então ela, juntamente com o Spelling, eles bolam ali, né, pensam em atividades que podem realmente favorecer o desenvolvimento das crianças, além das classes, certificados, honrarias, né, premiações, mérito e recompensa, tudo isso surge, né, em um programa bastante organizado naqueles primeiros anos, né. Então esses clubes embrionários, como eu mencionei, as suas atividades, eles vão ser aperfeiçoados anos depois, com uma tentativa de preencher, né, o tempo e discipular os juvenis nas igrejas, além de outras crianças da comunidade. O que é que eu descobri na minha pesquisa? Que embora o escotismo tenha sido a inspiração direta para o Clube de Desbravadores, a igreja
e seus líderes, eles se valeram mais dos recursos do escotismo, dos seus manuais, seu uniforme, seu lenço, atividades, do que o fundo filosófico. O fundo filosófico foi basicamente a própria Bíblia e os conselhos que Ellen White dava em seus livros sobre educação, conselhos aos pais, professores e estudantes, além do próprio interesse, né, do Tiago White, que foi um dos fundadores da Igreja Adventista, quando ele publica uma revista, né, chamada O Instrutor da Juventude, muitos anos antes. Então, esse fundo, né, de preocupação espiritual, desenvolvimento do caráter, serviço ao próximo, em um viés cristão, ele é aplicado agora à criação de um currículo e de atividades. Além da questão dos clubes iniciais, que tinham diferentes nomes e atividades, e o currículo que Holt prepara, há uma atividade-chave, que é um acampamento de verão. E aqui eu queria dar um destaque que é pouco conhecido. Quase todo mundo sabe que o primeiro acampamento de verão, envolvendo adolescentes, acontece em 1925, lá na Austrália. Mas em seu livro A História dos Desbravadores, o John Hancock, ele dá um destaque especial para o acampamento dos Estados Unidos, que foi em 1920, um ano depois. Então o pastor Grover Fetke, ele era o secretário dos jovens lá da Associação de Michigan, e ele realiza o primeiro acampamento de verão em 1926, ali em Michigan mesmo. Envolve alguns garotos ali que ele dá o nome a essa turma de Urso Polar, né, o nome do clube. Por que que os acampamentos de verão passaram a ser uma prática dos jovens adventistas na década de 20, 30, 40, até os nossos dias? Porque essa foi uma atividade muito importante para a nação, para os Estados Unidos. O acampamento, segundo um pesquisador chamado Penny A. James, ele fez uma pesquisa em 2009. Ele era pesquisador da Universidade da Carolina do Norte. Então ele diz que esses acampamentos infantis envolvem vários estágios. O primeiro estágio é o recreacional, que vai de 1860, esses acampamentos de verão surgem nos Estados Unidos, e ele vai, essa primeira fase recreacional, recreativa, até 1920. O segundo estágio é o estágio educacional, que vai de 1920 a 1950. Então, nessa segunda fase, é que surge o acampamento de verão adventista, relacionado ao estágio educacional. A terceira, ela é o estágio de orientação social e responsabilidade, que vai de 50 a 70, e a última é de 70 aos nossos dias, que ele intitula Novas Orientações. Para você ter uma ideia da influência, né, dos acampamentos de verão nas famílias, nas organizações norte-americanas, o Ben Solomon escreveu um discurso chamado Acampamento como Movimento Nacional. Então, esse discurso, dirigido à nação, ele é publicado em 1930, no mês de março, na revista Camp Life. Ele estabelece, desbravadores, você que está me ouvindo aí, escoteiros, amigos, pais, 5 abrangentes valores do acampamento. Quais são esses valores? O valor recreacional, construção física, formação de caráter, educacional e espiritual. Note que essas atividades, né, eles têm tudo a ver com a proposta da igreja para os seus membros. Então, a igreja nota que o acampamento de verão, que é uma prática nacional, ela deve ser também experimentada. Então, o terceiro fator, né, embrionário para o surgimento do clube, são os acampamentos de verão. E a partir daí, vem então o desenvolvimento dos clubes e sua assimilação. Então, basicamente, isso é a fase que antecede, né, aos clubes em si. Eu notei aqui, com um pouco a história, que você falou muito em valores, educação, formação de jovens, oferecer aos jovens atividades sadias e tal. Mas isso é função de igreja cuidar disso? Qual é o princípio bíblico que está por trás de tanto esforço, de tanta liderança para oferecer atividades, digamos, além da Bíblia? Afinal de contas, lugar de jovem, né, dentro de igreja com a Bíblia na mão, não? Como é que é isso? Qual é a fundamentação bíblica para a gente ter um ministério desse tipo? Então, nessa segunda fase, que eu vou comentar um pouquinho, né, que é o desenvolvimento dos clubes e sua assimilação pela igreja, que ela vai de 28 a 45. Então, algumas pessoas não compreendem essa proposta. Por que nós vamos oferecer aos meninos, às meninas da igreja, atividades? Além das atividades netamente cognitivas, ligadas ao estudo da Bíblia, à memorização de versos bíblicos, à oração, ao culto público. Então, assim, a Bíblia tem vários princípios. Por exemplo, né, se você dá uma olhadinha no conselho que Deus deu ao povo de Israel no passado, no Antigo Testamento, o que norteava a educação de um jovem? Está lá em Deuteronômio, né, capítulo 6, verso 4 em diante. Então, Deus ele menciona para o seu povo, para as pessoas, né, que o seguiam nos tempos do Antigo Testamento, algo interessante. Eu vou até ler aqui, para eu ler certinho como está na Bíblia, que ele vai fundamentar aquilo que eu vou mencionar um pouquinho mais.
Então, Deuteronômio capítulo 6, se você tem familiaridade com a Bíblia, é o quinto livro, não é? Ele diz o seguinte, diz assim, ó, capítulo 6, versículo 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. E aí vem um conselho. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Então, biblicamente, os princípios, os ensinos religiosos, espirituais, eles devem ultrapassar a casa e a própria esfera institucional da igreja. Então, Deus aconselha os pais, e eu acrescentaria, né, os tutores, os responsáveis, os professores, a realmente tornar esses princípios reais na vida dos meninos, das meninas. Então, o fato dele mencionar ensina andando, ao deitar-te, ao levantar-te, ele chega também a mencionar algo relacionado a que os pedagogos chamam de ensino lúdico, né? Ata na tua fronte, escreve na mão, ou seja, os princípios bíblicos devem ultrapassar, né, apenas a esfera formal. E a igreja e os educadores entenderam que atividades ao ar livre, histórias, né, bíblicas e histórias de valor, né, ao redor da fogueira, aventuras, poderiam não apenas levar as crianças a terem mais interesse na própria Bíblia, em temas espirituais, mas eles poderiam ver que esses ensinos eram reais e eles poderiam ser úteis em situações desafiadoras. Então, todo o currículo do clube, ele contempla o desenvolvimento físico, mental e espiritual. E há um personagem na Bíblia muito especial, que é Jesus de Nazaré, que ele passou por essas fases. Então, o livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 52, diz que Jesus crescia, né, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, ele crescia fisicamente, espiritualmente, intelectualmente, socialmente. E o programa do clube, amparado, né, nesses princípios bíblicos, tenta levar os participantes, sejam eles cristãos ou não, a desenvolver-se de maneira integral, né? Então, basicamente, Salomão fala muito sobre a educação, né, da criança, do jovem, sobre o valor da disciplina, do respeito, valores que hoje não são muito valorizados, né? Mas os pais, quando tem uma situação desafiadora com os filhos, veem que se houvesse um apoio, né, e o clube, ele não existe para substituir o trabalho dos pais, que têm a responsabilidade suprema, nem o da igreja ou da escola, mas ser um complemento, é uma atividade coeducacional, né, extracurricular, que tem se mostrado muito útil. Então, basicamente, eu diria assim. Agora sim, quando o clube ele começa a se espalhar, principalmente na Califórnia, surgem alguns clubes ali na década de 30, final dos anos 20, início dos anos 30, esses clubes, eles não são muito bem recebidos por muitas igrejas, inclusive igrejas adventistas. O Arnold Plata, ele é um historiador do clube, ele mantém um museu, né, com a esposa, com a Dixie Plata, dos desbravadores, e tem difundido a história do clube. Eles chegaram a escrever o seguinte, que os primeiros clubes surgidos em 1927, início da década de 1930, eles chocam-se com o conservadorismo da época. Os mais velhos achavam que não era o tipo de recreação adequada aos jovens. Foi determinado pela igreja que os clubes que continuassem a reunir-se seriam excluídos. Durante cerca de uma década, escreveu o Arnold Plata, as atividades cessaram, até 46, quando a ideia é retomada. Aí você pode pensar, por que o pessoal da igreja, conhecendo esses princípios que você leu há pouco, eles não compreenderam, né? Porque tem dois fatores aqui importantes que eu queria mencionar para vocês. A questão do conservadorismo, que pode ser entendido, né, em virtude dessa ênfase que os cristãos davam e os adventistas também ao estilo de vida, às relações humanas, né? Para você ter uma ideia, tanto o escotismo, quando surge, como os desbravadores, eles estão pensados para rapazes. Depois é que as mulheres são agregadas às atividades. Então, ao ler, né, a literatura adventista da década de 20, de 30, você percebe que os membros eles têm um temor de mundanizar a igreja, né? Então, há um zelo excessivo, às vezes fora de proporção, achando que o programa não seria benéfico para os jovens. Então, tem um teólogo chamado Isaac Malheiros, ele menciona que o adventismo é um movimento teologicamente conservador, e isso foi evidenciado, né, no início do século XX, quando as igrejas cristãs tinham essa pauta também muito forte, muito, muito destacada, né? Agora, por que há essa rejeição dos clubes que se multiplicam ali
no início dos anos 30? É muito simples. Se você observar o período, né, final dos anos 30, início dos anos 40, o que é que está acontecendo no mundo? A Segunda Grande Guerra. Então, lógico, né, apesar dos Estados Unidos não ter um ambiente de guerra, a guerra acontece principalmente na Europa, com a participação dos americanos, lógico. Então, qualquer atividade, né, que tivesse características militares, ele poderia não ser bem compreendido pelas pessoas ali daquela nação, né? Os adventistas do sétimo dia, historicamente, eles são não combatentes. Eles atuam geralmente na guerra como médicos, como pessoas que vão salvar vidas, né? Daí a história que se tornou um filme de Hollywood, do Mel Gibson, chamado Até o Último Homem, né? A história de Desmond Doss, um objetor de consciência. Então, como os adventistas são não combatentes, ilustrado aí pelo filme do Mel Gibson, pela atitude do Desmond Doss, então tem uma atividade com uniforme, marchando, assim. Então, os membros da igreja poderiam não compreender o propósito. Então, isso levou a uma rejeição. Apesar disso, nessa segunda fase, né, o currículo é ampliado, o Celeste Bon tria, ou pelo menos lança, né, os méritos vocacionais, são as especialidades, são minicursos que eram feitos dentro da sociedade juvenil, mas também eles são adotados pelos clubes que sobrevivem nessa fase, né? Então, nessa fase também surgiu a nomenclatura desbravador, que é algo bastante interessante, né? Eu já pulei um pouquinho dos princípios para tratar a história. Como é que surge essa palavra desbravador? Aquele mesmo personagem que eu falei um pouquinho antes, o Arthur Spelling, né? Ele é convidado para falar nos acampamentos de verão. E ele vai a um desses acampamentos e ele conta uma história. Ele conta a história de John Fremont, que é o homem da Califórnia, né? Ele é um explorador do oeste americano. Ele abre, né, aquela região da Califórnia e isso se torna fundamental para a conquista, né, e para o desenvolvimento do país. Então ele conta essa história e ele apelida o John Fremont de desbravador. Pathfinder, né, em inglês, ou seja, aquele que abre um novo caminho, né, uma trilha que antes não foi explorada. Dessa palavra desbravador chama a atenção dos líderes que estão no acampamento, nesse acampamento de verão, e ela passa a fazer parte do vocabulário, né, entre os adolescentes, entre os líderes, em 1930. A igreja compra esse terreno, né, e ela batiza o terreno, né, aquela sede de acampamento do desbravador missionário voluntário juvenil. São 6 hectares. Então essa palavra, né, Pathfinder, ela acaba, inclusive o dicionário Webster diz que essa palavra ela significa especialmente aquele que explora regiões não percorridas para marcar uma nova rota. Então o Arthur Spelling sabia da influência, né, de um descobridor do Oeste, e ele conta essa história com muitos detalhes, com riqueza de detalhes, e a trajetória desse oficial militar, né, um dos primeiros exploradores e cartógrafos ali do oeste americano, ele se torna fundamental, né, para a criação de um nome para um programa que vai ser sistematizado e desenvolvido a partir de 46, né? Então, tem outras experiências. O John McKean, por exemplo, em 30, ele é um mestre escoteiro, é um chefe escoteiro. Ele decide atender ali as necessidades dos adolescentes de uma igreja chamada Santa Ana, também na Califórnia. Observe que a Califórnia é o epicentro, né, do surgimento dos clubes. A cidade era pequena na época, tinha cerca de 30 mil habitantes. Então, ele tinha uma unidade escoteira e ele decide, então, oferecer algo aos membros da igreja. Ele é apoiado por Theron Johnson, um oftalmologista. Ele também é membro daquela igreja. E eles organizam um clube ali na casa dos Johnson, né? A esposa, a Claude, cuida das meninas e o Johnson e o McKean trabalham com os rapazes. E eles desenvolvem uma série de atividades. Eles trabalham as classes, né? As 2 classes regulares, amigo e camarada, que eram muito populares. Mas eles agregam outras atividades. Surge um clube numa localidade vizinha, mas infelizmente, devido à pressão, né, de alguns membros, esses clubes acabam sendo desativados, tá? E aí, logo, logo vai surgir algumas figuras importantes, que vão determinar a organização, né, a oficialização dos desbravadores. Então, trocando em miúdos, há princípios bíblicos, que se compreende que são fundamentais, né, para a compreensão, para a aplicação dos valores, dos princípios. Ser cristão não é apenas estar dentro de uma igreja, lendo a Bíblia, mas ser cristão é realmente viver na prática, né, no dia a dia, fazendo bem às pessoas, aplicando, né, esses conceitos à vida real, explorando, né, o mundo que Deus criou. A natureza, ela é um ambiente de muita atratividade para todas as pessoas. Então nós procuramos levar esses adolescentes nessa era digital, onde eles estão adoecendo, né, pelo uso excessivo, né, pelo uso assim exagerado, né, e até doentio das redes sociais, a um ambiente onde eles possam desfrutar de companhias saudáveis, tudo com muita responsabilidade, né?
tudo com autorização dos pais, tudo levando em consideração o estatuto da criança e do adolescente, para que eles possam voltar e continuar fazendo a diferença em casa e na escola, que é isso que os pais querem. Então, basicamente seria isso, meu amigo. Bem, a gente sabe que no mundo hoje, se eu não me engano, a gente tem mais de 1 milhão de desbravadores. No Brasil, quase 200 mil desbravadores. Como é que é isso, assim? Porque até agora você contou a história bem detalhada ali nos Estados Unidos e, como você mesmo citou, igrejas pequenas, comunidades pequenas e clubes bem pequenos. Pelo que eu estou vendo aí, até os anos 50, 40 ali, a gente pode contar no máximo mais centenas, talvez, porque na verdade nem existiam clubes bravadores, né? Eles foram fundados em 1950, se eu não me engano. É isso, fazendo as contas, 50, né? Então, como é que você poderia falar dessa expansão dos clubes, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, e um destaquezinho para o Brasil? Como foi que esses clubes chegaram aqui? Ok, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas há dois personagens muito importantes. Um deles se chama Lawrence Skinner. Ele teve uma atuação muito dinâmica no Ministério Jovem. Ele trabalhou na Califórnia como líder de jovens no sudeste da Califórnia. Ele trabalhou no Havaí, trabalhou também no sul da Califórnia, trabalhou na costa do Pacífico, sempre liderando. E ele tinha um programa também, o Trailblazer, pioneiros, né, de trilhas. Então ele tinha um tipo de clube também, e ele foi ampliando essas ideias que circulavam. Então, em 1942, ele desenvolve esse programa. E há outro líder também, nessa época, que termina seu curso de teologia e vai trabalhar justamente na igreja de Santa Ana, que havia tido aquela experiência inicial, que é o John Hancock. Então, eles vão ser fundamentais para a organização e oficialização dos clubes. O clube já tem o nome, né? Clube de Desbravadores, e o John Hancock, ele se torna então diretor da Associação Sudeste da Califórnia. Como ele era formado em artes, ele decide desenhar um emblema para a manga, né? Esse triângulo que nós conhecemos hoje. Ele também era uma pessoa assim muito carismática. O Sérgio Rigoli, que mantém o Museu do Desbravador no Brasil, menciona que o Hancock era uma pessoa assim tão bem-humorada que podia você fazer sorrir o dia todo. Então ele tocava acordeon, era pianista. Ele era uma pessoa assim com muitos dons e realmente atraía, né, muitos jovens. Ele acabou sendo fundamental para ser o sistematizador, né, o organizador do clube de desbravadores. Ele encomenda uma bandeira que é confeccionada, um hino a Henry Berg. A gente conhece esses fatos isolados, mas ele foi o grande. Haviam várias ideias espalhadas, ele une, né? E o Lawrence Skinner o apoia, então ele funda ali na igreja de Riverside. Ele funda o primeiro clube, digamos assim, financiado por uma associação. Ele chama Lawrence Posen, né, que organiza o ajuda. E a partir dali a coisa se espalha na Califórnia. Para você ter uma ideia, o Lawrence Posen, que vem ajudar o John Hancock na fundação desse clube da igreja ele funda um clube na cidade de Glendale, e esse clube rapidamente ele reúne 150 garotas. Já uma bandeira, já a coisa já está mais organizada. E em 47 ele organiza 11 clubes. E rapidamente outras associações, elas experimentam um programa similar. A associação, por exemplo, do Central da Califórnia, ela incentiva, né, a criação de clubes nas igrejas, e surgem 23 clubes só naquela região central. Então, nessa época, o pastor Skinner, em 47, ele era o líder de jovens da Associação Geral, da igreja. Então ele vê que é hora de avançar com o programa do clube, e ele leva a proposta, né, à organização superior, e é uma data muito importante, né? É uma data muito importante. Ele escreve uma carta no dia 23 de abril de 1950 ao Lawrence Posen, entusiasmado, né, falando que o nome Desbravadores ele será adotado em toda a América do Norte, e o comitê, né, formado por vários líderes de jovens, vão levar a proposta para o Congresso Mundial da Igreja. Então, no dia 24 de agosto de 1950, a igreja, na Assembleia da Associação Geral de São Francisco, ela vota oficialmente o Clube de Desbravadores como um programa mundial para todas as congregações. Então, esses líderes de jovens que estavam lá voltam para os seus países já para implementar o Clube de Desbravadores. Então, esses primeiros 10 anos é um período de atualização do currículo, revisão de manuais, estabelecimento do uniforme. Isso é feito sob a condução de Lawrence Skinner. John Hancock também colabora bastante, Henry Berg e a outros. E a coisa vai se espalhando, né? Para você ter uma ideia, nomes são adotados, né? Aqui no Brasil é adotado o nome Desbravadores. Nos países aqui ele fala espanhola, né? Peru, etc. Eles usam o nome de Conquistadores. E ali falando sobre um pouquinho sobre a história dos clubes aqui na nossa
na nossa região, os primeiros clubes no Brasil, a história não está bem documentada, né? A gente precisa admitir isso. Então há muitas lacunas e dificilmente elas serão preenchidas. O Michelson Borges, ele tem um livro, né, publicado chamado A Chegada do Adventismo ao Brasil. Ele menciona que os primeiros clubes do Brasil surgem de maneira assim simultânea em São Paulo, no Rio e em Santa Catarina. Porém, Santa Catarina pode ser o primeiro local porque o pastor Henry Feyerabend, ele traz materiais dos Estados Unidos e ali nas igrejas de Lajeado Baixo ele estabelece os primeiros clubes. Em São Paulo, né, nos anos 1960, né, especialmente 61, surgem dois clubes em Ribeirão Preto, né, é o Clube Pioneiros, e se reconhece, né, que são dois dos primeiros clubes no Brasil, né, ali na cidade de Ribeirão Preto. Até hoje o Clube Pioneiros continua ativo, né? Mas assim, pouco se sabe sobre essas primeiras iniciativas, né? Por exemplo, né? Naquela mesma época, há uma menção na revista Adventista de um clube na Bahia, ainda em 59. Não há muitos detalhes, né, sobre aquilo ali. E Cláudio Beltz, né, funda clubes também ali no Rio de Janeiro. Então esse é o início, né? A coisa se espalha. Para você ter uma ideia, eu trouxe alguns dados aqui, amigo. Deixa eu ler sobre algumas estatísticas aqui nessa fase de expansão global, né, do clube. Eu anotei aqui que são dados específicos assim para lembrar, mas deixa eu localizar aqui rapidamente para vocês. Então, enquanto nas primeiras décadas são centenas, né? O que é que acontece? A partir da década de 60, a coisa se espalha, né? Só um pouquinho, encontrei. Então, essa fase de expansão, né? Em 27, eram 1.075 participantes apenas desses clubes iniciais, né? Que não tinham esse nome de desbravadores. Em 49, são 1.688. Em 53, quando o programa já tem 3 anos oficialmente, né, autorizado, ele chega a 21.624. Em 1970, quando Léo Ranzolin é um brasileiro que assume a liderança mundial dos desbravadores, o número pula para 58.371. Já 2.768 clubes, é um número muito grande. Em 1991 é a explosão, 700 mil desbravadores aproximadamente. Em 93, 1 milhão. 40 mil clubes. E atualmente, né, há 1 milhão, cerca de 1.700.000 em 65 mil clubes. E um detalhe interessante sobre a América do Sul e o Brasil é que de todo esse efetivo, né, 13 mil clubes estão aqui na América do Sul e 373 mil participantes, ou seja, mais de 22% dos desbravadores se concentram aqui em nosso país, né? Então, o primeiro clube da América do Sul, isso é bastante conhecido, né? É fundada ali no Peru pela Nercida Rojas Viuda de Ruiz, 1955. Ela dá o nome de Conquistadores, né, aquela iniciativa. E como o pastor Jairo Araújo, ele era o líder de jovens da igreja nesse continente aqui sul-americano, ele prepara um manual sobre como abrir clubes de bravadores, espalha isso, né? E na região sul, na região sudeste, pra você ter uma ideia, o Henry Feyerabend, ele em 59, ele vem como missionário, né, para Santa Catarina. Ele trabalha também como departamental de jovens, utilizando material em inglês. Ele havia trazido dos Estados Unidos e ele fala sobre a importância do clube ali para suas congregações, para aquela região onde ele atuava. De 59 a 60, ele declara que fundou 7 clubes, sendo o primeiro, né, o Clube Vigilantes, que era um dos termos originais daqueles primeiros clubes que funcionaram nos Estados Unidos antes da oficialização, lá na cidade de Lajeado Baixo, né? E o Haroldo Fulco é apresentado como primeiro diretor. Então, é mais ou menos um resuminho. Em Ribeirão Preto, né, ocorre a eleição da primeira diretoria do clube em 61 e 23 juvenis se inscrevem, né, tendo Luiz Roberto Freitas como diretor. O pastor Wilson Sarle é sempre citado, né, porque em 61 ele é o departamental de jovens ali de São Paulo. Ele traz a Ribeirão Preto o lenço, as insígnias, o voto e a lei e oficializa aquele clube, né. Então agora, como eu mencionei, né, há um clube na Bahia muito antigo também, que é pouco conhecido. Ele é citado na revista Adventista também. Agora, uma coisa curiosa é que o lançamento dessa ideia de clubes bravadores é mencionada na revista Adventista ainda em 57. A revista Adventista em português, né? O texto diz que o Clube dos Bravadores coopera com a sociedade juvenis. E quais são os objetivos? Demonstrar a atratividade dos ideais cristãos, guiar meninos e meninas em ativo trabalho missionário, desenvolver o caráter e a boa cidadania e promover as classes e especialidades. Nessa época, né,
1957 havia poucos clubes. Nos Estados Unidos haviam 717 clubes, com 14.422 membros, e no Brasil estavam ainda dando os primeiros passos, ou dariam os primeiros passos. Então, essas informações divulgadas pela revista Adventista, elas foram fundamentais para o início dos clubes e a expansão, né? A partir dos anos 80, com o primeiro Campuri da DSA, ali no Paraná, e há outras 2 edições, né, a cada 10 anos, até 2005, né, que foi um grande, que congregou ali 20.000 desbravadores, a coisa se expande, né? E recentemente, nós temos tido camporis ali em Barretos, no Parque do Peão, que tem reunido cerca de 100.000 desbravadores em 2 edições, né? Eles dividem em 2 edições, a arena não comporta todo mundo, então o Brasil, né, e São Paulo, o Brasil é o país dos desbravadores, tem o maior número, e São Paulo é a capital mundial dos desbravadores. Querido amigo, querido desbravadores que me ouvem, estamos em festa, né? Realmente, graças a Deus, há um grande número de pessoas que participam, interessados. Deixa eu ler isso aqui para vocês, acho que é importante para quem é amante da história. A primeira referência a um clube de desbravadores no Brasil é uma notícia de Rodolfo Beltz na revista Adventista em setembro de 59. O irmão Corino Pires escreve: estivemos em Inhaúmas, Bahia, onde realizamos um congresso de 4 dias, que foi uma grande bênção para nossos irmãos que habitam as zonas do São Francisco. Entre 10 pessoas que foram batizadas, 8 eram juvenis. Fundamos mais um clube de desbravadores em Pontal. Os juvenis, membros do referido clube, estão vibrando de entusiasmo. Então, isso está na revista Adventista em português, em setembro de 59, na página 38. Então, se fundou mais um clube, é porque já havia alguns funcionando, ou pelo menos mais um, em 59. Então, é pouco conhecida nessa fase inicial do clube no Brasil, mas eles são fundados na década de 60, surge um clube aqui em Belém do Pará, o Marechal Rondon, na igreja de São Brás, surgem alguns clubes em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, e a coisa se expande, chegando a essa nação de lença, né, essa multidão que se reúne a cada domingo, né, em escolas, em igrejas, e a cada ano nos acampamentos, e a cada 4 ou 5 anos em grandes concentrações, que são os campuris, né, que também colaboraram para a expansão dos desbravadores. Além das atividades em si, do apoio da igreja, dos pais, o clube ele tem usado muito a mídia. Então são produzidos filmes, banners, cartazes, e o clube também, mais recentemente, está na internet. Então isso acabou contribuindo com a expansão dos clubes no Brasil e no mundo. Isso é mais ou menos um resumo, né? Para quem gosta de história. Estamos indo para o final do programa, Ribamar. E que recado você poderia deixar agora para as famílias, seja as famílias de desbravadores, seja as famílias de lideranças de desbravadores, e para aqueles cujas famílias ainda não estão envolvidas com esse ministério? O que é que você poderia falar para a gente, né? O programa hoje foi bem interessante, bem instrutivo. Eu acho que é muito importante para aquelas pessoas que têm essa preocupação com a história dos clubes, né? E obviamente o Ribamar é um programa curto, e só arranhou a história dos clubes, né? Mas que recadinho você poderia deixar para as famílias, seja as que estão no clube, trabalhando com os clubes, ou os que não estão nos clubes aí? Eu gostaria de aproveitar o momento para parabenizar o excelente trabalho que os pais têm feito. Eu sou pai também, tenho 2 filhos, um ainda é adolescente. Eu creio que vocês estão fazendo o melhor que podem. Porém, nós temos uma proposta interessante e queremos convidar você a conhecer essa proposta. Você pode colocar na internet aí Clube de Desbravadores ou entrar no portal, né, desbravadores.org.br. Você vai conhecer melhor o programa, a proposta, o currículo, as atividades, ou fazer uma visita, né, e conhecer, participar de uma reunião aberta ao público. Então, eu gostaria de convidar os pais a conhecer o programa, aqueles que não conhecem, a ler e ver que, em meio a tantos desafios hoje, né, para manter nossos filhos com saúde, se desenvolvendo, né, em todas as áreas as quais cremos que é importante, interessados nos estudos, focados em adotar valores, né, como solidariedade, honestidade. Outro detalhe é que os pais hoje estão muito preocupados com o sucesso dos filhos, isso é muito importante. Então, se ele participa de uma agremiação que valoriza o mérito, né, que estimula o esforço, né, que, digamos assim, transmite princípios para superação, lógico, em uma atmosfera sempre bem-humorada, agradável, respeitosa, eu creio que vale a pena conhecer. Então, aqueles que são já envolvidos no clube, aqueles que estão mais próximos à igreja, sejam membros ou aqueles que frequentam as igrejas, eu queria te parabenizar porque você já é um apoiador desse ministério, desse movimento, e pedir que você coloque força
clube da sua igreja, da sua escola, onde eles se reúnem. O Clube dos Bravadores é um programa consolidado, ele tem 75 anos, que foi oficialmente organizado, é um movimento mundial, e ele comprovadamente tem contribuído, né, com a melhoria nos índices escolares, desenvolvimento de disciplina, motivação espiritual e uma série de outros benefícios. Só uma experiência que eu tive rápida. Eu trabalhei com os bravadores vários anos como coordenador regional, então atendia a região do Cariri, ali no sul do Ceará. E nós fomos visitar uma escola na cidade de Potengi. A professora lá, uma conhecida minha, chamada Priscila, ela foi procurada pela diretora e eles estavam... Era uma escola do interior, na cidade, mas uma cidade pequena do Ceará. Então a diretora estava sem professor de educação física e ela conheceu o clube, ela teve acesso à literatura, ela foi visitar uma reunião e ela procurou a professora Priscila, que trabalhava com os bravadores na cidade, e disse assim: a gente poderia ter um clube aqui na minha escola? Falou, claro. Então nós fomos lá implantar esse clube. Para você ter uma ideia, como eles estavam sem professor de educação física, o clube passou a oferecer atividades, lógico, físicas, que ele oferece, esporte, jogos, dinâmicas, né? Isso fortalece a coordenação motora das crianças e adolescentes, elas aprendem a trabalhar em equipe, mas também atividades teóricas, minicursos, classes, especialidades. E surgiu ali o Clube Planeta Azul, com 200 meninos e meninas dos níveis primários ali. E foi uma festa. Cada aula era uma festa, era uma alegria, era uma motivação. E a gente notou que aquele clube, ele fez toda a diferença. Então, quero convidar você que é já participante da igreja, é um ancião, é um pastor, é um líder, coloque força no clube, continue firme aí apoiando essa iniciativa. E deixar o meu recado aqui para essa nação de Lençol, né? Eu creio que é muito bom ser um desbravador. Eu conheci o clube na década de 90 e depois eu conheci um líder chamado Ivaí Araújo. Ele fundou o clube Guardiões do Vale, lá em Juazeiro do Norte. Nós integramos ali a primeira diretoria e com a minha esposa, a Cicinha, né? E meu amigo Anselmo, fizemos a classe de liderança, fomos os primeiros a concluir essa classe lá, e desde essa época a gente participa de acampamentos, caminhadas, acompanhando nossos filhos, e temos percebido que ser desbravador é ser um cristão mais feliz. Que Deus abençoe você e você possa desfrutar, né, pela graça de Deus, dessas atividades que farão realmente toda a diferença e darão um colorido especial à vida nesse tempo difícil em que vivemos. Maranata! O Senhor logo vem. Um abraço a todos que nos escutaram nesse programa. Um abraço especialmente a todos da nação de Lençol, Lenço Amarelo, o Lenço Vinho, também nossos amigos aventureiros também, que fica para outro programa, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima semana. Quer mostrar ao mundo a sua pesquisa científica? O 6º Congresso Internacional de Cientistas Adventistas. O congresso acontecerá de 17 a 19 de outubro de 2025, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, em Engenheiro Coelho. Mais informações no site www.cientistasadventistas.com.br. A gente se vê por lá. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.